Oi, turma, do livro Transformados pelos Desafios, Ronel Álvares Barbosa, no capítulo 10, A Dor Ensina. Quem vive colecionando lamentações caminhará sob a chuva de lágrimas. André Luiz, Chico Xavier. Nesse capítulo resolvemos abordar mais a miúde esse assunto, pois entendo que muitos demoram a compreender o sentido da dor em nossas vidas e continuam se questionando, lamentando e se prejudicando ainda mais por não aceitar certas situações apresentadas pela vida e, na maioria das vezes, desistem, se entregam a alguns, até ceifam suas próprias vidas, não compreendendo que a dor é a bênção eleita por Deus. Seja qual for o seu momento, a sua dor, o seu sofrimento, lembre-se de que toda dor tem data certa para acabar. Porém, é necessário que sejamos pacientes, resistentes, perseverantes para entender qual é a limitação que se faz necessário aprender naquele momento. Em nossas andanças, conversas, palestras, o que mais ouço das pessoas é exatamente essa frase: não estou mais suportando, está difícil demais, penso até que Deus se esqueceu de mim por alguns minutos. Não é possível que tudo esteja acontecendo só comigo. Será que é só com você? Nenhum de nós está no planeta somente para viver uma linda história sem percalços, sem grandes desafios. Somos todos espíritos com endividamentos milenares e, através do processo da reencarnação, Deus nos oferece um novo corpo físico, uma nova família, uma nova chance de refazer nossos erros, de redimir nossos males com pessoas as quais nos comprometemos anteriormente em ajustar e conviver com elas, nos redimindo através das lições do amor, perdão, resignação, paciência, piedade e indulgência. Então, como podemos ver, não está nada errado. Só precisamos abrir a lente e enxergar com os olhos do espírito. Gosto muito quando tenho a oportunidade de reencontrar pessoas queridas ao nosso coração, pessoas que atravessaram momentos difíceis, chegando ao ponto de ficarem numa cama, de se sentirem abandonadas, rejeitadas e passado todo esse sofrimento, aquelas lamúrias soerguem do chão do desalento, resplandecem como uma fênix e, ao nos encontrar, nos contam verdadeiras lições e histórias que nos enchem os olhos e nossos corações. Ao final dizem: amigo, estou bem melhor, refeito, sou outra pessoa, fiz as pazes com Deus, sou mais forte, mais corajoso, agora darei a volta por cima. Gosto muito dessa reflexão, a qual sempre me indago para a minha vida pessoal. Senhor, o que queres que eu faça? Fica aí essa pergunta a todos vocês. Quando se sentirem enfraquecidos em sua fé, quando a dor lhe visitar, quando achar que não tem mais saída, ora, confia, trabalha, espera. Tente olhar para dentro de si mesmo, veja onde precisa melhorar, onde deixou de se amar, onde Deus precisa de você, onde Ele espera de você. Veja se tem ajudado quem podia, se não deixou ninguém para trás, se fez tudo o que deveria fazer, se aceitou suas provas com resignação, se não se revoltou, se vigiou seus pensamentos, transformando seus dias numa prisão ou no céu. Deus nos quer simplesmente trabalhando, auxiliando de bem com a vida, felizes, servindo sempre que possível a sua causa e bendizendo tudo o que possuímos. Não existe nenhuma dor física ou moral que não nos traga grandes ensinamentos para o nosso corpo e nossa alma. Examina por si mesmo todas as situações com que se defronte hora a hora por todos os flancos, solicitações e exigências, seja qual é a sua parcela de culpa nessa dor que lhe visita, que lhe tem incomodado. Faça um balanço da sua vida, veja onde pode começar a mudar e aceitar certas circunstâncias com ponderação, sabedoria, sem revolta, mas agora com um olhar de humildade. Lembre-se de Jesus na cruz, que nada fez de errado, só nos ensinou a amar, perdoar, deixando a todos nós o seu legado. Como tem sido ultimamente sua conversa com Deus? Converse com Ele, abra seu coração sem lamúrias, reconhecendo suas falhas, seus pontos negativos e pedindo orientação. Se não souber orar, simplesmente feche seus olhos e diga: Pai, aqui estou. Acalme meus pensamentos e seu coração.
e aguarde que a vida divina providencia. Não, peraí, eu estou lendo errado. Se não souber orar, simplesmente feche seus olhos e diga: Pai, aqui estou. Acalme seus pensamentos e seu coração e aguarde que a divina providência irá lhe auxiliar, como sempre fez até hoje, mas você muitas vezes desconhece e duvida. Portanto, lembre-se, seja qual for a sua dor, seu momento, você é capaz de superar com paciência, disciplina, resistência, pois é um filho amado de Deus e ele sempre dirá a todos nós que somos portadores da centelha divina. Façamo-la reacender em nós, levantemo-nos e caminhemos firmes, seguindo o nosso destino. Ele sempre estará conosco em qualquer situação. Então, assim, nesse capítulo, A Dor Ensina, a gente pode voltar naquele ensinamento de Jesus, onde ele diz, né? Não vai pelo amor, vai pela dor. Então, se a gente compreender essa fala de Cristo, nós não vamos sofrer muita coisa, não. Lógico que aquilo que é do corpo, né? Hoje mesmo eu tô gripada, a garganta tá travada e tô com o ciático atacado. Então, pensa uma pessoa hoje que tá com uma certa dor, um incômodo, eu já tô dopada de remédio. Tô falando com vocês, eu tô dopada de remédio. Desde o Mioflex até o anti-inflamatório, tudo que eu podia tomar, eu tô tomando, porque sozinha aqui é até perigoso eu ficar doente. Então eu tô me cuidando. Mas eu não deixei de vir fazer a leitura. E eu vejo assim, não é que eu seja exemplo para alguém, não, pelo amor de Deus. Eu já falei que não pode ninguém me seguir, né? Eu não sou ninguém para ser seguida. Eu tô aqui para estudar, para aprender e para caminhar junto com todo mundo. Mas eu sou o tipo da pessoa que eu já compreendi que dor não me segura. Se eu tiver com dor, sabe aquela frase que fala assim, você tá com medo, vai com medo mesmo? Então, no meu caso, você tá com dor, vai com dor mesmo. Só se realmente eu não tiver condições, aí vocês vão me ver deitada. Se eu deitar durante o dia, se eu sentar no sofá durante o dia, pode ter certeza que bem eu não tô. Então, aí é o fundo do poço mesmo. Aí a gente dá um descanso pro corpo que é necessário. Mas enquanto eu puder persistir, enquanto eu puder agir diante da dor, assim eu faço, porque eu venho aprendendo ao longo do tempo que se eu me entregar perante a dor, não é um estado de covardia, mas é um estado do soldado que larga a guerra, que larga a batalha, né? Nós não podemos largar a batalha, nós não podemos deixar a guerra do dia a dia vencer os objetivos pelos quais nós estamos aqui. Se eu me entregar a tudo e qualquer tipo de crise, de dor, de sofrimento, de momentos ruins, gente, eu não devia nem estar encarnada, porque todos nós passamos todos os dias batalhas que ninguém vê. Todos os dias, a todo momento, nós estamos sendo bombardeados por situações que nos ferem. Pessoas próximas falam coisas desagradáveis, tem pessoas que não acreditam na gente, que falam coisas que deixam a gente para baixo, pessoas que apontam apenas nossos defeitos e não vê as nossas qualidades. No dia a dia, a gente tenta fazer coisas boas e acaba atingindo pessoas de uma forma negativa. Isso volta para nós de uma forma negativa. Né? Então, assim, é uma série de coisas, né? Você vai levar um café na cama para uma pessoa e a pessoa fala, eu não gosto de café, eu prefiro chá, sabe? Coisas assim, simples, pequena, que você faz no dia a dia, que aquilo te melindra, te magoa, te chateia, te deixa triste. Então, a todo momento nós temos dor. De algum tipo nós temos, seja uma dor moral, uma dor psicológica, uma dor emocional, uma dor física, uma dor espiritual, mas o tempo todo a gente tem dor. E se a gente não aprender a lidar com essas dores, entendendo que elas são ensinamento, que elas são uma forma de você se conter, se limitar, se disciplinar, se reestruturar, se reinventar, de você superar. Se você não entender a dor dessa forma, a gente enlouquece, porque o tempo todo a gente está sendo bombardeado por dor, o tempo todo. Então, assim, para você largar uma batalha, é realmente se você não tiver condições de guerrear. Aí eu concordo que todas as guerras, inclusive, tem aquele momento de lazer, né?
Soldados saem do campo de batalha, vão lá, fumam um cigarrinho no canto que está errado, mas a gente sabe que eles fazem isso para poder esparecer, né? Alguns vão lá e ficam no cantinho contando piada, não vendo a hora de chegar em casa, de reencontrar suas mulheres, de reencontrar sua família. Então tem que ter aquele suspiro, tem que ter aquele momento de, opa, eu preciso descansar para voltar para a batalha. Então não é porque nós temos que aprender com a dor e enfrentar a dor que nós vamos ficar fazendo isso o tempo todo. Tem um momento que realmente nós precisamos descansar para reorganizar, para ganhar uma nova energia e voltar para a batalha. Eu costumo falar no meu aniversário, quando eu vou comemorar meu aniversário com amigos, com a família, eu sempre falei isso, né? E hoje, mais do que nunca, eu compreendo isso fielmente. O dia do meu aniversário, o dia que nós cantamos parabéns para você, é aquele dia que você está ganhando a medalha por ter passado por mais uma guerra, enfrentado e vencido. Então, naquele momento ali, é o momento da injeção de ânimo. Então, eu pego todos aqueles parabéns, felicidade, que Deus te abençoe, todas aquelas palavras, aquela magia daquele momento de alegria, eu vou absorvendo tudo aquilo ali em forma de combustível e vou armazenando, né? Depois que eu armazeno aquilo, eu vou adequando no meu modo de viver, adequando no meu modo de pensar, no meu modo de agir, vou tentando equilibrar toda aquela energia, porque é uma, desculpa a expressão, mas é isso, é uma porrada de energia que a gente recebe no nosso aniversário, porque é muito carinho, né? Até no TikTok eu tenho recebido carinho de pessoas que eu nunca vi na vida. Conforme eu falei no vídeo que era meu aniversário, pessoas me parabenizando. Então, quer dizer, é energia. Tudo isso é energia. E a gente vai acomodando essa energia. À medida que a gente vai acomodando, em alguns pontos nossos pode até desequilibrar, porque a gente fica eufórico, a gente fica muito feliz, a gente fica, né? E isso dá um certo desequilíbrio. Até você acomodar isso e equilibrar no nosso íntimo, pode gerar, inclusive, isso que gerou em mim, né? Uma gripe, uma disfunção. Então, você acomoda essa energia. A partir do momento que ela estiver acomodada, é como um carro que ganhou combustível novo aditivado. Ele vai caminhar, ele vai deslanchar. Então, quando passar essa parte da acomodação de energia, você volta para a batalha. Então, é necessário, muitas das vezes, o soldado sair da guerra e ir para um canto descansar, acomodar novas energias e voltar para a batalha. E cada batalha que você vence, somadas, né, vai gerar a guerra vencida. Nós estamos aqui para isso, para vencer a guerra. Nós não estamos aqui para sair como perdedores. Madre Teresa de Calcutá tinha lá os seus defeitos, porém uma vez ela falou: nós chegamos aqui nesse mundinho de prova e expiação para deixar pedras que nós já pegamos na outra encarnação. Nossos defeitos, nossas as ruindades, as coisas más que nós praticamos lá atrás, hoje nós temos que transformar isso em coisas boas. Então, as pedras do passado nós temos que largar aqui. Só que o que acontece quando a gente reencarna? Grande parte de nós, ao invés de largar as pedras do passado, a gente ainda pega mais, né? Porque nós ainda estamos arraizados assim no egoísmo, no orgulho, e eles são as chagas que Jesus condena. Enquanto nós formos egoístas e orgulhosos, nós vamos penar, nós vamos sempre se atrapalhar diante das batalhas. Eu vejo que mesmo quando você quer fazer o bem, né, você se atrapalha nessa ação e você acaba fazendo mal para algumas pessoas. Elas se sentem mal diante da sua fala, da sua ação. E aí, você paga por isso também? Diante do Evangelho, o que Jesus passa para a gente? Nós somos responsáveis pelo que nós fazemos, falamos. Nós não somos responsáveis pelo que o outro entende, pelo que o outro compreende da sua ação. Mas ainda assim, a gente tem que vigiar e orar para dar o melhor de nós. Né? Não é porque o outro pode entender da forma errada que, para mim tanto faz. Não, se o outro está entendendo de forma errada, eu preciso me corrigir de alguma maneira, para que ele não entenda de forma errada. Eu não sou responsável pela forma que ele está entendendo, mas eu tenho ali uma participação dessa forma errada que ele está entendendo. Então eu preciso me vigiar, tem alguma coisa que eu ainda preciso melhorar.
Toda vez que você vê que alguém está sofrendo, que alguém não está aceitando o seu modo de ser, o seu modo de agir, é porque tem algo para você lapidar. É termômetro na sua vida as pessoas em sua volta. Antigamente, o que eu fazia? Tudo e qualquer pessoa que discordasse de mim, que não desse para caminhar junto, eu cortava. Ah, para mim tanto faz. A pessoa não está acrescentando em nada, ainda está me torrando a paciência. Então, vai embora. É o tal do bloquear e excluir, né? Hoje não. Eu não vou bloquear e excluir ninguém. A pessoa está ali, né? Se no decorrer do caminho realmente cada um tem o seu caminho para seguir, naturalmente cada um vai embora para o teu lado e vai com Deus, né? Mas eu vejo a situação assim, eu posso até não aceitar o que o outro fale ou faça para mim. Aquilo de repente até me dói, né? Dói no melindre, dói de verdade, né? Alguma coisa mais grave. Mas eu deixo a pessoa refletir sobre o que ela está falando ou fazendo e eu vou fazer o mesmo, né? Se ela está sendo usada para me podar em alguma coisa, eu vou ser podada, eu vou ser transformada, eu vou ser lapidada. Se aquilo, de repente, é um sentimento, é algum pensamento que não convém comigo, ao longo do tempo também vai ser descartado. Mas tudo que ocorre em volta, sejam pessoas, sejam situações, tem um porquê. E a gente tem que primeiro pensar, por quê? Mas não é assim, por que comigo, Senhor? Será que o Senhor não está me vendo? Não. Por que o Senhor quer que eu passe por isso? Tem um porquê de enriquecer meu conhecimento, tem um porquê de ganhar bagagem. Então eu preciso entender esse porquê, Senhor. Me ajuda a compreender, me ajuda a mudar, me ajuda a me transformar, né? Se realmente eu estou errada, põe no meu coração que é certo. E a gente vai transformando essas situações dentro de nós, vencendo batalhas, vencendo guerras, nos transformando pessoas melhores, né? Por isso que está aqui, ó, transformados pelos desafios. Ninguém é transformado apenas pelo amor. Ah, falou, tá falado, que maravilha, eu vou seguir e pronto. Não, nós somos alunos teimosos, alunos que ficam de recuperação o tempo todo, né? Aluno que tem que refazer a lição o tempo todo, apaga e corrige, apaga e corrige. É nesse processo que nós estamos. E nesse apaga e corrige, ele é sofrido, né? Qual é o aluno que pega a borracha e vai sorrindo? Eu errei, né? Não, a gente não faz isso. Aí já olha lá para a cara do professor e fala, putz, mas não tá certo, professor, caramba, mas eu já fiz isso aí um monte de vezes e não deu certo. Pô, mas o que o senhor quer de mim também, né? Não é? A gente não é aquele aluno resmungão que apaga, reclamando, né? E aquilo ali, a ferro e a fogo, é um sofrimento. Se a gente fosse apagar a lição no amor, né? Tá bom, professor, que bom, eu errei de novo. Ai, tá certo, professor, agora eu não vou errar mais. Se a gente fosse esse anjo de candura, gente, certamente nós não estaríamos num planetinha de prova e expiação. Então, tudo que é dor, tudo que é sofrimento, tudo que tira a gente do eixo, né, que bota a gente nas batalhas, que bota a gente nas guerras, é justamente para nos testar, é justamente para fazer com que a gente cresça. E se a gente não cresceu pelo amor, a gente vai crescer pela dor. De uma forma ou de outra, o espírito está aqui para se desenvolver. E esse é o nosso objetivo, a gente caminhar para a evolução.